Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos mais um programa Radar, 17 horas e 8 minutos, do dia 26 de setembro de 2018. Convido a todos para se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo e deixarem o seu comentário. Nossa área de membros é aberta e todos serão muito bem-vindos e responderei a tudo que ali estiver. Ok? Convido para que vocês assinem o Informe Cenário. Basta entrar na home aqui do nosso site toptraders.com.br, coloca nome e e-mail e na página inicial do site você também consegue acessar, se inscrever para assistir o Seja Bem-vindo à Bolsa, uma iniciativa gratuita da Top Traders, qualidade digital de som e imagem, gravado e editado em estúdio. Acredito que possa ser uma boa porta de entrada para a Bolsa de Valores, investimento zero, um presente da Top Traders para você que nos acompanha. Pessoal, começando hoje pelas criptomoedas, uma sessão de recuperação, destaque para o Bitcoin Cash, que está subindo 18,7%. A gente comentou que tinha oportunidade em todas as criptos, né? Tanto no Bitcoin quanto nas altcoins, então vamos aos gráficos para que a gente possa estudar maiores detalhes aqui. Inclusive eu coloquei ponto de stop, tudo, mas a compra se mantém intacta. Então nós temos aqui o Bitcoin na tela, subindo um pouco menos, né, que as outras criptomoedas, mas mantendo aqui uma inclinação altista, né? O stop ele estaria abaixo somente desse candle, que é o 6,100, né? E aqui a gente vê a formação de um arame, então vida que segue, a compra deve prevalecer. Aí temos o Bitcoin Cash, cujo stop ficava abaixo aqui do 408, por volta de $400 para arredondar, não estopou. E essa barra de hoje parece ser uma barra de ignição. Não acredito que o mercado anule essa barra. E tem um detalhe, né? Se romper $514, na verdade está 515 e está rompendo, nós temos um pivô de alta, fundo, topo, fundo, e aí teríamos compra aí a seguir. Agora o TradingView começou a colocar propaganda, dependendo da versão, que esses softwares complicam as coisas. Quando as coisas estão indo, que as pessoas tomam como referência, eles sempre fazem alguma coisa para gerar um sentimento contrário. É impressionante, quase sem exceções se faz isso. O Ether, ele não acionou stop, o stop seria abaixo de 192,50. E temos duas sombras inferiores. Se passar para cima dessa LTA de novo, deve romper a média e provavelmente romper aqui o 255 e montar um pivô. E por fim o Litecoin, que é um destaque também hoje pela movimentação. Eu até comentava ontem com vocês que eu gosto de fazer os estudos das criptomoedas de uma forma conjunta, fazer em bloco mesmo, né? Daí tudo a ver aí com blockchain, né? E costuma dar certo, é o que eu faço no petróleo, por exemplo. E eu tinha comentado ontem que o Litecoin, que é uma criptomoeda muito técnica, respeitou essa LTA. Né, e o stop fica aqui abaixo só de $50.428. Então, que eu acreditava que tivesse uma alta conjunta pelo desenho do Litecoin. E aqui está. Ok, pessoal? Aqui no Brasil nós temos a Foxbit, Mercado Bitcoin Brasiliex, para quem deseja operar. E no exterior eu gosto muito da Poloniex, mas a galera gosta muito da Binance, da HIT BTC e da Bittrex também. Ok, a Poloniex é um pouquinho mais cara, a mesma coisa de algumas corretoras aqui no Brasil. Você tem corretora um pouquinho mais cara, ela te entrega um pouco mais. Mais barata, você compra o risco. Então, o investidor tem que ter essa consciência. Falando do petróleo, e hoje tem Corinthians e Flamengo. O Corinthians vai ganhar de 1-0 o gol de Jadson e eliminar o Flamengo. Ainda vão mandar o treinador do Flamengo embora. É um ótimo treinador, mas vai acontecer isso. Porque o Flamengo gerou algo novo. Eles poderiam ter feito 3-4-0 no primeiro jogo. Ficaram focados se o Fagner iria jogar ou não e no juiz. E novamente agora estão falando do juiz. Se o juiz deixar, o Flamengo passa. Não vai passar. Vai ser 1-0 gol de Jadson. Ou de Romero, mas eu aposto 1-0 gol de Jadson. Pessoal, o petróleo fez o que ele tinha que fazer. Nós temos um ombro, cabeça, ombro invertido com dois ombros de cada lado. Neckline rompida.
A neckline a gente pode considerar perto de 71, 71,50. Aqui o mercado deve fazer um pullback nessa região para testá-la como suporte. Se mergulhar até a média é admissível, não muda a direção do petróleo. O petróleo, todos os dias eu falo dele no cenário e tem fundamento essa alta atualmente. Que essa alta atual é boa, né? Essa alta que a gente tem visto aí recentemente. No caso do Brent, eu acredito num teste dessa região no mínimo, de R$ 80,47. Nós temos uma estrela cadente, mas ela não foi acionada hoje, tamanha a memória compradora. E um teste até essa região, ou mesmo até 79,50, admissível, tem outro suporte aqui, 80,9. Então são correções pontuais dentro de topos e fundos, desenho de topos e fundos ascendentes. E aí eu vou aproveitar aqui, vou falar do EWZ, para a gente começar os estudos. EWZ ETF brasileira negociada em Nova York. Né? O EWZ com uma sessão bem altista, porque o dólar está caindo, apesar do Bovespa estar de lado. E aquilo, pessoal, consolidando acima de 33, né? Tem resistência 1, 2, 3, 4, 5 nessa região. Fechando forte, aí tem que romper aqui o 34,09 para decolar, talvez fechar o gap aqui um pouco acima de 35. Eu acho possível esse cenário, inclusive, para os próximos dias. Ok? É impressionante, eu começo a gravar, meu celular começa a tocar, meu WhatsApp, eu acho que as pessoas fazem de propósito, não é possível que seja uma coincidência. Se for, eu vou tentar entender a equação aqui, vou jogar na Mega Sena. E se eu ganhar na Mega Sena, eu continuo trabalhando, fazendo o programa aqui, dando curso porque eu gosto, mas é impressionante. Só vou operar um pouco mais forte. Pessoal, no caso das bolsas americanas, nós temos queda generalizada, né? 0,33 no S&P, 0,40 no Dow Jones, 0,21 no índice Nasdaq. Vamos aos gráficos aqui para a gente ver o que eles têm para nos dizer. Então, acho que nem precisa ali, já tenho ele aqui na memória. Então, falando do Dow Jones primeiro. Queda, hoje teve aumento de juros, né, reunião do Fed. É uma queda já esperada, porque nós temos uma Evening Star. Ela é esperada para fechar o gap e atesta a linha, mas é admissível sim até o topo anterior, 26,168 e até a média. Então até aqui não muda em nada a movimentação de curto prazo. Ok? No caso aqui do índice S&P, já chegou até a linha azul, fechou o gap e deve também buscar a média, tem região de 2.890 como um piso importante também. Ok? E aí o índice Nasdaq, ele tentou romper esse triângulo que nós temos após o movimento altista. Ele não conseguiu, a região de 8.050 foi resistência. Ok? E o triângulo, por enquanto, não foi rompido, deve voltar até a média aqui, descer um pouquinho, ou quem sabe até a linha inferior do canal. Ok, pessoal? Então vamos falar da participação dos estrangeiros aqui. Então nós temos de ontem para hoje os estrangeiros trabalhando na compra. Foram de 183.446 para 187.418 contratos. E a gente viu, né, que a partir do dia 18 eles viraram a mão para compra no mercado à vista também. Né? Então foram para 55.135, 335.433, aí depois 670.221. Isso daqui em milhões, né? Aí depois 1 bi 414 e 1 bi 229. Então a gente tem ali até o dia 24, né? Então eles estão... Aí diminuiu um pouquinho do dia 21 para o dia 24, que foi anteontem. Então a gente nem precisa fazer a conta, ali trabalharam levemente na venda no dia 24. Então falando aqui do mercado à vista, a gente vai falar do índice futuro do Ibovespa, do BOVA11 e do dólar. Depois a gente fala dos destaques do dia, pedidos do YouTube, Petro, Vale e bancos. Então, falando aqui do Ibov primeiro, né? Nós temos um fechamento em leve alta, né? Ontem o Ibov veio na retração de 50% de FIBO, também região da média, fechou acima desse ponto importante, que é o 77.293. Né? E hoje
ele teve uma mínima e uma máxima mais alta que ontem, quer dizer, ele conservou a movimentação feita na véspera com alto volume, maior que ontem inclusive. É claro, ele precisa consolidar-se acima de 78,785. Perceba, pessoal, que tem outras regiões de resistência aqui, ó. Tem o 78,740, tem o 79,020, tem o 78,940, quer dizer, tem 1, 2, 3, 4 pontos de resistência. Então ele vai ter que bater aqui, vai ter que ter fluxo para poder romper esse patamar e depois testar 80 mil pontos cujo rompimento acionaria um pivô de alta e fortaleceria o padrão da cunha e de toda essa configuração altista que a gente está vendo. No caso do BOVA11, um movimento parecido, uma barra forte. Vocês sabem que é normal isso aqui. Tem uma Marubozu e faz a pausa para depois continuar. O que não pode é no dia seguinte negar o candle, né? Então você percebe assim que a mínima foi praticamente na máxima de ontem, a máxima bem mais alta do que ontem. Então acima de 75,99, aí nós temos aqui também, ó, 75,99, aqui tem 76,04, aqui tem 76,24. E aí o mercado precisa realmente romper essa região e consolidar para ele mostrar força e aí continuar uma toada altista e romper aqui a região de 77,23 e montar um pivô de alta. Ok, pessoal? Então é isso. No caso do dólar, nós estávamos falando sobre essa moeda ontem, né? Deixa eu só mandar uma mensagem aqui, pessoas estão me ligando insistentemente aqui. Só um segundo aqui. Só um segundo aqui. Perfeito, já avisei o pessoal aqui. Muito bem. Então, sobre o dólar, eu até comentei ontem que quem fala em vender dólar é considerado praticamente um herege, né? Como se fosse aquelas bruxas que eram queimadas na época da Inquisição, na Idade Média. Então você não pode falar em vender dólar. Mas a questão é que desde 4.200 ele deu venda. Uma venda mais arriscada, para quem é mais arrojado, mas ele deu venda. E abaixo aqui, se houver um fechamento abaixo de 4.030, nós temos um pivô de baixa. E abaixo de 4.045, nós temos o acionamento do topo duplo. Então, hoje o que ele fez? Ele veio no 4.014.500, né? Ele respeitou, mas está com uma cara aqui baixista, principalmente sustentou isso após o Fed, né? Então, é isso que a gente enxerga. No caso do índice, ele vai ajustar praticamente de lado hoje, eu acredito, né? Nós temos aqui um ajuste ontem, 78,866, acho que vai ajustar alguns pontos acima ou abaixo hoje, né? Então, um pregão de lado, teve um volume muito bom, conservou a barra de ontem, então é normal depois de um candle Marubozu desse, a gente ter um candle lateral, né? Então ele respeitou o 78,550, que é importante, respeitou a média de 5, mas ele precisa romper e consolidar-se acima de 79,460. Você vê que a gente tem aqui 79,460, a gente tem também 79,370 e ele tentou tanto no dia 21, como no dia 24, como hoje passar e não conseguiu, é o ponto a ser rompido. Ok? E o que eu vejo aqui, por exemplo, no gráfico de 60 minutos, é uma simetria em V que remete a 80,350. Talvez na sexta-feira poderia pegar esse patamar. E voltou até aqui a média, talvez para fazer uma correção, alguma coisa do gênero. Eu não vejo uma mudança de direção, pelo menos por enquanto. Ok? Falar de destaques do dia hoje, pessoal. Vou falar de Estácio, que subiu 4,57. E eu vou falar de Velid, que é uma ação que muita gente pediu também. Então, falando aqui de Estácio, é STC3. Eu falava para vocês na semana passada que eu via essa movimentação como oportunidade, né? E porque nós temos uma simetria em V que remete aqui a 28.
Então, movimento normal. Rompeu 21,80, rompeu 23,50, né? Ao deixar para trás aqui 23,90, nós temos um pivô de alta, né? Tem resistência intermediária no 25,65. Esse ponto aqui eu acho que eu vou até apagar, não faz muito sentido, 26,70. E aí tem um alvo final ali de médio prazo na região de R$ 28,00. Ok? Então é dessa forma que eu vejo. Então eu falei de Estácio e falei de Velid, né? Velid, ela veio de R$20, ela está 12,75. É uma ação que opera descontada. Ela tem dois sinais que continuam válidos. Um deles é um arame de fundo, marcado entre os dias 20 e 21 de setembro. E ela tem um martelo marcado ontem, né? Então, os dois sinais são válidos. Hoje, uma leve queda. O ponto alto, assim, seria, na minha visão, romper 13,41, que ela teria talvez um fundo até de médio prazo. Então, vou falar dos pedidos do YouTube, depois eu falo de Petro Vale Bancos. Então, vamos lá. CCRO3 primeiro. Ela ia entrar em destaque, mas como estava aqui nos pedidos. Então, CCRO3. Eu, particularmente, acho que CCR é uma das pechinchas que nós temos na bolsa hoje em dia, né? A gente vê pelo semanal que ela está operando em níveis, pessoal, de 2011, né? Então, eu vejo a situação atual como uma situação que chama atenção. Ela hoje caiu com forte volume e eu interpreto esse movimento como uma barra de exaustão. No mundo ideal, veja o seguinte aqui, ó. A mínima de ontem foi 8,22, a máxima de hoje foi 8,20. Então significa o seguinte: esses candles não se tocam. Se amanhã houvesse um gap de alta, eu acho até difícil ter. Mas se tivesse um gap de alta, seria um bebê abandonado de fundo, né? Mas mesmo sem um gap, se amanhã tiver um candle altista, seria um sinal de fundo até de médio prazo, porque tudo leva a crer que isso daqui é uma barra de exaustão, pelo volume. Tipo, o último suspiro da venda. Alguma coisa nesse sentido. Aí nós temos a CPLE6. Aí na tela, que é a Copel. Seria um ativo que eu compraria se eu tivesse capital extra? Pessoal, não sei. Mas tipo ações como a Copel, a Alupar, quando você compra descontada, a chance de dar errado é menor. Então, a ação estava recentemente aqui em março, ela estava 27, né, e 50, agora está 21. Parece formar aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Então, eu acho que é uma situação razoavelmente favorável para a compra, sim, né? Então, eu penso que está mais favorável para a compra. Depois a gente vai falar de Gol e Natura e da relação euro-reais que eu tinha prometido. Amanhã fica CEMIG, FESA 4, Vivit 5, CRPG 5 e Minas 5. Então vamos lá falar da Gol depois da Natura. Então temos Gol 4 aí na tela. Eu não sou um grande apreciador de ações de empresas de aviação, mas independente do que eu acho ou não, nós temos uma situação aqui de compra baseado nesse fundo a 9,90 que foi respeitado ontem, né? Então você tem duas alternativas: ou você compra stop abaixo de 9,90, é um stop caro, ou compra o rompimento aqui de 11,60, porque ela faria um pivô de alta. Mas é uma ação que tem stops caros. Como figura, parece que tem aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Não é ação, pessoal, de quem tem mania de stop, que mal entra na operação já quer saber onde está o stop. Senão vai te stopar e o stop vai doer, porque ela tem movimentos amplos, né? É ação de quem geralmente opera seguindo direção, estuda petróleo, estuda a influência do dólar nos preços por causa dos combustíveis e vai para o pau. Então, Gol é ação para ganhar 20%, 30% ou perder 10% se der errado.
né? Então tem que ter essa consciência a pessoa que opera, né? Quem é mais sensível, mais dramático, tal, não pode operar Gol, senão chora, aí chama a mãe, bota a culpa no assessor, bota a culpa na corretora. Nunca é ele, sempre é o... Eu nem tô falando que é porque é exemplo meu, porque essa tranqueira nunca entrou em imersão nem nada. Mas é uma ação que eu tenho alunos que ficaram ricos operando Gol. Compraram quando estava lá embaixo, mudou aquela regra de aviação, ganhou muita grana, né? Muita grana mesmo. Né? Só que não é um ativo, por exemplo, que me agrada, que eu acho que tem um risco muito alto. No caso da Natura, nós temos uma LTA de praticamente de médio prazo aqui, né? Talvez até de longo, né? Vem desde 2015 e ela tocou e parece que respeitou. Então eu acho que é uma situação que remete à compra na Natura, né? Então se a gente for traçar aqui até uma LTB, a gente pode entender que ela está fazendo até um triângulo de repente, né? E ela está praticamente rompendo no pregão de hoje. Certo? Então vamos ver a relação aqui euro-dólar. O pessoal passou o código para mim aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar através dele. Isso, relação euro-Brazilian-dólar. É para quem gosta de operar Forex, né? Então tá ali 47342. Eu não sei que tipo de casa decimal é essa, mas eu vou me limitar a estudar a relação. Olha, eu vejo aqui aparentemente um desenho forte de topo, né? Aparentemente nós temos aqui um ombro, uma cabeça e um ombro, né? A região de 4.7 aqui seria a neckline, se ela for perdida, pode trazer essa relação entre as moedas bem abaixo aqui. Pelo que eu percebo, se tem aversão ao risco, essa relação sobe, se diminui, ela cai. Tem uma estrela cadente hoje, acompanhada de uma Marubozu e perda de média, então tem algum espaço para cair, pelo que me parece. Ok? Então vamos falar de Petro Vale Bancos, daí a gente finaliza os estudos de hoje. A Petro 4 teve um pregão altista com volume muito forte, né? E eu vejo algo natural aqui. Eu acho que amanhã ou na sexta-feira ela vai romper a região de 20,46 e vai buscar aqui 21,50, que é onde ela decide mesmo, pessoal. Porque se você olhar o semanal da Petro, tá todo mundo na expectativa e até uma orientação para o próprio mercado, né? Pelo peso psicológico que ela tem. No semanal nós teríamos um fundo, um topo, e se romper 21,50 teria um mega ultra gigante pivô de alta. Essa é a leitura, né? E aí nós temos a Vale, né? A gente vem acompanhando faz tempo. Qual foi a mínima de ontem? 59,86. Fechou abaixo? Não fechou, então não estopou. Agora, como você tem um Twin Towers, uma pinça de topo, a gente tem aqui a mínima de ontem 59,86. Eu colocaria o meu stop tipo em 59,70 no intraday, nesse caso em específico, ok? Para preservar lucros. Aí Banco do Brasil, pregão morno, volume razoável, respeitando médias, candle pequeno, aparentemente um fôlego, uma pausa após o candle de ontem. A gente pode começar a entender isso aqui como um ombro, cabeça, formação de segundo ombro, possivelmente, para buscar aí dentro do mês de outubro 34. É uma hipótese, né? Lembrando que semana que vem nós temos uma semana completa e depois no domingo as eleições. Aí temos Bradesco, pessoal, também um candle bem tênue, né? Só que por sua vez positivo, né? Então nós temos uma espécie de ombro, cabeça, ombro, talvez seria um segundo ombro aqui, alguma coisa do gênero. Né? E respeitou aqui as médias, a LTB, tudo dentro da normalidade. E por fim, YouTube, uma alta mais firme, né? Ontem um candle importante, hoje ele foi confirmado, fechamento acima da linha do alargamento, candle positivo, então deve romper nos próximos dias 44,35 e ter como alvo aqui a região de 46,50. Ok? 19 horas eu estarei lá no canal do Grupo LS, antiga Land Stormer,
pro Super Traders. Eu só vou me preparar aqui, me vestir lá para outro estúdio. Então assinem o cenário, assistam, seja bem-vindo à Bolsa. Pessoal, não se esqueçam do like, participem da área de comentários. Então seguimos juntos, bons estudos. Hoje uma grande noite, Super Traders e Corinthians e Flamengo na Copa do Brasil. Meu filho vai estar lá com a galera, eu não vou. Eu abri mão do meu ingresso para participar do programa Super Traders, mas a galera vai estar lá e eu vou ver de casa. E vou ter o prazer de participar lá com o Stormer e com o Bizzy de um bate-papo. Fico grato, desejo saúde e paz a todos e que sigamos juntos para fechar na sexta-feira mais uma semana de sucesso. Meu muito obrigado, valeu!